Pedir ao nosso pastor Semiramis que nos eleve a Deus em oração. Oremos, amado Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Pedindo em especial por cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, Senhor Deus, que eu abençoe cada um que iremos fazer, que seja para a honra e glória do teu santo bendito nome, Senhor. Abençoando e usando o nome que está na direção deste culto, Senhor Deus, bem como pregador também, que o Senhor possa estar usando para nos abençoar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Eclesiastes 12:1. Essa meditação aqui vai para os nossos jovens, para as nossas crianças, que eles possam ouvirem e memorizarem aí. Eclesiastes 12:1. Assim diz a inerrante e perfeita palavra do Senhor. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento, né? Que o tempo vai passando e a velhice vai chegando. Eu, quando viajo para a casa do meu sogro, vou visitar o avô de José Ilma e ele reclama muitas vezes assim, porque diz que não tem mais alegria, porque não anda mais, quase não enxerga, e ele gostava de fazer algumas coisas que hoje não pode mais, né? Aí eu acho que esses são os maus dias, né, que todos nós vamos chegar, né, na velhice. Amém? Vou ler aqui também Salmo 119:9, diz assim a palavra do Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Amém? Em João 2,14 também diz, eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, e vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 73 do cantor. Por título de Grande Amigo. Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é o seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver,
ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e teu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei nas bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Convido o Gabriel para fazer aqui sua participação. Ele falou hoje que queria ler um versículo. O deputado hoje não veio não, né? Boa noite. Boa noite. Vou ler Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. 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 Obrigado, Gabriel, por sua participação. Convido agora as crianças para fazerem a sua participação.
Amém. Obrigado às crianças por sua participação. Irmãos, vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 20 da pastinha. Hino de número 20 da pastinha, vamos louvar alto preço. Convido o pastor Júnior para louvar esse hino comigo. Amém. Alto preço, pastor. Vamos louvar juntos alto preço. Corinho, o número 20? Número 20. 20 da pastinha. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus pagou um alto preço por nós, para que nós, pecadores, pudéssemos estar aqui hoje. Amém. Convido os nossos jovens para fazerem a sua participação.
Amém, irmãos. Convido o pastor Júnior para dar os avisos da semana. Muito boa noite, irmãos, graças a paz. Irmã Juliana, Rafael e Denilson, jovem lá da comunidade, visitando hoje a igreja, né? E também temos um casal que é lá da Zona Norte, né? Está com a gente. A igreja do pastor Jordão é Planície? Planície da Mangueira, né? Então é um prazer para nós tê-los aqui também, junto com os irmãos nessa noite, né? A igreja vai dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Amém. Nossos trabalhos semanais continuam na oração à tarde lá nas APAs, 4 horas da tarde, e à noite o culto de oração aqui, né? Estamos sentindo falta do nosso companheiro de oração à quarta-feira. Sei que alguns, como Cátia, já voltou à escola, né? Às aulas da faculdade, e ela poder estar aqui com seu esposo. Mas os demais irmãos que puderem vir orar, nunca é demais, né? Estaremos aqui juntos para orar ao Senhor e buscar a sua presença, né? Então, no sábado, o culto dos jovens, às 19 horas, também sentimos falta de muitos jovens. A presença é muito importante no culto, né? Despertar mais para o compromisso com o trabalho, sábados também, né? E no domingo à noite estaremos aqui novamente, né? Lembrando também que nós estamos em construção e que aquela obra continua. O pedreiro já retornou a Morivan e essa semana vai estar trabalhando novamente na obra lá, né? Foi realizado o bazar também no sábado à tarde aqui na igreja, né? Cristina está prevendo aí para sábado que vem, Cristina, lá na escola, né? Não? Vai marcar também na escola onde ela trabalha, mas não tem a data ainda, né? Durante a semana, na feira? No sábado. Sábado. Tá bom. Então não tem nada marcado ainda, né? Para o próximo dia do bazar, né? Então esse são nossos. E lembrando também que no próximo mês nós temos nossas conferências da família. 4 e 5 de setembro. O pastor Jean Carlos já está aqui, trazendo a mensagem da palavra de Deus, né? Os dias 4 e 5, conferência da família, pastor Jean, né? Também estamos preparando a turma para o batismo em outubro, próximo mês de outubro, depois de setembro, batismo nas águas, né? Então esses são nossos avisos. Amém. Obrigado, pastor. Convido agora os homens para louvarem ao Senhor.
Abraão, o bendito cordeiro é 123. Amém. Hino 123 do cantor, Bendito Cordeiro. Exato. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padecer. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado,
ser. Amém. Obrigado, irmãos, sua participação. Agora eu convido as senhoras para louvarem ao Senhor. Boa noite, irmãos. Nós vamos louvar o nosso Deus com um hino que tem intitulado Firme nas Promessas. Eu estava pensando como é importante, né? Nesse período, a gente realmente buscarmos nos firmar no Senhor. Porque não tem, como eu sempre gosto de dizer, não tem nada, nem ninguém que deve tomar esse lugar no nosso coração, nem na nossa mente, nem no nosso tempo de servir ao Senhor. Então que possamos realmente permanecer firmes nas promessas do Senhor. A volta do Senhor se aproxima e que cada um esteja pronto e preparado. Não é de cara feia, não é de qualquer jeito, mas é na alegria de encontrarmos com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Para isso precisamos estar firmes, porque as coisas do dia a dia podem nos levar a derrubar os nossos passos. Mas o Senhor é quem nos mantém de pé. Então, firme no Senhor.
obrigado às irmãs por sua participação. Vamos ficar firmes, que o nosso Deus promete, Ele cumpre. Amém? Convido novamente a irmã Silvia e mais uma ou duas irmãs para louvarem o hino das ofertas. Nós possamos adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Convido Kiara para louvarmos e Davidson. Vamos louvar a Deus. Grande é o Senhor, o outro da pastinha. Som. Som. Alô, som. Alô. Alô, som. Alô, som. Alô, som. Alô. Alô, som. Tá estranho, né? Alô, som. Aqui. Senhor em quem nós temos a vitória. Eita, desculpa. Desculpa. Que minha boca começou a falar. Agora vai. Na cidade do nosso Deus, monte, alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por
Amém. Grande é o nosso Deus, soberano, supremo. Peço ao nosso irmão Kleber que agradeça a Deus pela primeira parte do culto. Nosso Santíssimo Deus, muito obrigado, a Deus, por mais um dia, está dando a oportunidade, a Deus, de prestar esse culto a Ti, Senhor. Abençoa, ó Pai, por podermos estar reunidos aqui, ó Pai, agradecendo, Senhor, porque passamos tempo, ó Deus, sem poder nos reunir, ó Pai, devido à pandemia, Senhor, mas Tu és grandioso, ó Pai, e está nos permitindo poder nos reunir, Senhor, e prestar um culto a Ti, ó Deus. Abençoa, ó Pai, também esses tempos de vacinação, ó Deus, que as pessoas venham a poder se curar logo, Senhor, e que possamos congregar normalmente, ó Pai. Abençoa também, ó Deus, os planos da igreja, ó Deus, de trabalho lá no Congregação do Pau Brasil, ó Deus, abençoa aquela construção, Senhor, dando condições de podermos nos reunir ali naquele tempo, ó Pai. Também te peço pelo bazar, Senhor, que está acontecendo nos finais de semana, ó Deus, que venha dar tudo certo, ó Pai. Agradecemos, ó Deus. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Convido o pastor Júnior para a meditação. Obrigado, meu irmão. Tudo bem, irmãos? Boa noite mais uma vez. De noite nós vamos meditar na palavra do Senhor. Como diz o irmão Jomar, é uma das partes mais importantes do culto, ou seja, o principal, sabendo que os louvores cooperam para a introdução do culto, apresentação do melhor para o Senhor, mas a palavra de Deus, ela ocupa o lugar especial no culto, principalmente nas igrejas batistas, onde a palavra de Deus é regra de fé e prática. Ela é pregada, lida e exposta na sua totalidade. Nessa noite, nós vamos meditar juntos e aprendermos em 1 Coríntios 3, 9. Isso tudo a gente está também aprendendo lá na congregação com o pastor Abraão e pastor Edmilson. E a gente tem aprendido lições importantes. Queremos compartilhar com os irmãos também aquilo que a gente aprende durante a semana, os cultos. E a gente pode adaptar um pouco daquilo que a gente aprende e trazer para a igreja, né? Capítulo 3, versículo 9 de Coríntios, 1 Coríntios. Nós vamos ler do 1 ao 9, mas vamos ficar praticamente com o versículo 9 para o estudo de hoje, né? O texto inicial ele fala das consequências das divisões e do prejuízo para o crescimento espiritual da igreja, dos irmãos individualmente. E no final de tudo ele dá uma receita como é que a igreja deve permanecer unida, fortalecida e crescendo, ou seja, uma igreja cooperadora, né? Que coopera, né? Amém, meus amados? 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre nós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, porém, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, não é evidente que não sou de Apolo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo nenhum o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas aquele que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e o que
e cada um que receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai Santo, nessa noite nós pedimos a Tua direção, ó Deus, a iluminação do Espírito Santo, para nós podermos compreender esse texto e também repassar para os Teus servos, que sirva de edificação para a Tua igreja, para o crescimento espiritual das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Cooperadores de Deus, porque nós somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele usa três figuras de linguagem, para explicar o que realmente é evidente, o que deve a igreja ser como produção, como crescimento espiritual. Mas a palavra cooperadores, no dicionário, ela significa colaboradores, apoiadores. Dicionário Aurélio, né? Tem esse significado, né? Apoiar, colaborar, né? Ou seja, participar do trabalho do Senhor. Alguém pode dizer, mas isso aí só é função do pastor da igreja, fazer isso. Não. Era esse o motivo pelo qual os coríntios estavam errando, pecando, porque estavam realmente individualizando e individualmente cercando-se de contendas e divisões acerca do trabalho, né, e daqueles que eram liderança do trabalho de Deus. Mas a palavra cooperador no grego também ela tem uma conectividade para nós, uma conotação também, que é sunergos, significa também apoiadores ou remadores. Agora eu volto à nossa memória para as grandes naus que alcançaram e descobriram muitos lugares no mundo, ou seja, países, né? Foram descobridores. Naquela época, eles usavam os escravos para uma turma de escravos no convés do navio para ir remando juntos até chegar ao seu destino final. Tá? Ou seja, eles eram remadores, né? Apoiadores, até chegar exatamente aonde aquele homem que era o descobridor daquelas terras, né, repousar. E a hora que eles trocavam de dia e de noite esses apoiadores para manter o navio sempre no mar, com apoiadores. Então significa isso também, né? Cada um de nós é um apoiador, né? Mas também, tomando esse exemplo, nós podemos ser aqueles que são remadores. Assistindo às Olimpíadas, a gente viu que aqueles remadores, eles davam o suor, o sangue para chegar na frente, né? Chegar em primeiro lugar. O caso do nosso brasileiro, que conquistou, né, individualmente a sua medalha, né? Então, como navegadores, não depende só de um, depende de várias pessoas que tenham esse apoio, né? O que envolve um apoiador na obra do Senhor, um cooperador? O exemplo disto foi lá no Antigo Testamento, quando Moisés, ele tinha vários cooperadores, né? Ele elegeu 70 cooperadores, números 11, 6, 17 e 24, né? Josué foi um fiel cooperador da obra de Deus, substituindo a Moisés, Deuteronômio 4, 9, 11, 1 e 1, né? É tanto que ele nos incentiva a nós sermos fortes, corajosos, né? E o apoiador depende sempre dessas palavras constantes em sua vida, né? Para não desfalecer, deixar o navio ficar à deriva, tá? E não continuar remando, né? Sabendo que cujo capitão é o Senhor, aquele que está no barco e que o barco vai chegar no destino final, né? Miriam e Arão eram os cooperadores de Moisés. Eliseu, cooperador de Elias. Neemias tinha também os seus cooperadores, mas também tinha os murmuradores, tá? Que era Sambalá e Tobias. Enquanto alguns trabalhavam na obra de construção, tá, dos muros, né, Sambalá e Tobias passavam de vez em quando e diziam: essa obra aí, se passar um vento, ele cai.
Se passar uma raposa correndo, ele cai. Então, eles eram murmuradores. E na época de Moisés também não faltou murmuradores. Coré, Datã, Abirão, foram homens que murmuraram contra Deus, contra o propósito maior era tirar o povo do Egito, sair da escravidão. E Moisés não podia contar com esses homens, porque eles estavam sempre na oposição da obra do Senhor contra Moisés. Na oposição do mandado do Senhor contra Moisés e contra o próprio Deus. Pois enquanto Moisés avançava com o exército do povo de Deus, ele dizia, a gente devia ficar lá no deserto mesmo, lá no Egito. Então, infelizmente, há algumas pessoas que deixaram de ser apoiadores e agora são murmuradores. Querem ficar no mundo do Egito, na escravidão. E, infelizmente, acontece assim. Mas graças a Deus pelos apoiadores, pessoas que remam, e no remar tem toda uma sincronização. Tem que remar igualmente, braçada a braçada. A gente viu aquelas moças que fazem aquele trabalho de sincronização nas águas, né? Na piscina e também no chão, no solo. Como é lindo, cada uma, os movimentos delas, como elas trabalham de forma sincronizada, né? Mostrando que há uma evolução na forma como elas apresentam, fazem as suas apresentações. Na igreja não é diferente. Nós temos que ser apoiadores e não murmuradores. Existem esses inimigos dos nossos cooperadores? Existem, né? Eles são contra a obra de Deus. Eles são um obstáculo à obra de Deus. E Paulo disse a Timóteo que muitos o desampararam, enquanto que Paulo cooperava com Timóteo, né? Ele citou Alexandre e alguns homens que não foram bons cooperadores, foram maus, porque eles se tornaram murmuradores também, e até escarnecedores da obra de Deus. Mas Paulo havia preparado Timóteo. Ele disse, olha, prepare Timóteo, que vai surgir muito escarnecedor da palavra do Senhor. Então o propósito da igreja do Senhor, inicialmente é esse: formar cooperadores, né? Servos que estejam prontos, preparados para sincronizadamente poder andar juntos. Essa é a posição pela qual cada um de nós deve estar preparado. Porque todos nós fomos chamados para pregar o evangelho individualmente ou em grupo. Temos essa responsabilidade de sermos pregadores, distribuidores de sementes da palavra do Senhor, né? E a obra do Senhor tem essa importância. Qual é a importância? De trazer progresso. Lá em Atos capítulo 2, versículo 47, nós começamos a ver o progresso dessa obra de cooperação, né? Mostrando que eles tinham tudo em comum, partilhavam o pão de casa em casa, faziam as suas orações, né? Estavam juntos, né? Ou seja, havia uma cooperação mútua dos crentes da igreja primitiva, e esse foi o fator primordial que levou a igreja ao crescimento, né? A igreja se organizou em casa, e agora ficou muito bonito de se ver a forma como aqueles irmãos não deixavam faltar o pão nas casas uns dos outros, né? E eles dividiam, né? E eles ajudavam, e eles cooperavam na obra do Senhor, né? Independente de ter o pastor, de ter o presbítero ou ter o diácono, cada um fazia a sua função para ajudar, né? E a Bíblia diz que havia grande alegria naquele tempo, quando havia essa sincronização, havia esse apoio, né? Essa determinação dos crentes da igreja primitiva, né? Pedro, junto com os apóstolos, eles começaram a colher os frutos para esse trabalho do Senhor, quando numa pregação, no capítulo 3, 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus Cristo, né? Lá no capítulo 4, mais 5.000 almas, né, que foram aceitando e conhecendo a palavra de Deus e se convertendo ao Senhor. Então mostra que quando há apoio, cooperação, né, o trabalho de Deus cresce. Não depende de somente apenas um
fazendo tudo sozinho, e fazendo tudo sozinho não vai conseguir, né? Então ele chama inicialmente de apoiadores todos aqueles que se colocam a construir juntos, né? Ou seja, uma cooperação, uma união. O que é que diz o Salmo 100? Vamos lá, vou para lá, que a memória falhou, mas eu sei qual é o Salmo. 133. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos andam em união. A união aqui não é só fazer açúcar, não. No Brasil, a palavra união, né? Tem aquele propósito daquela marca Açúcar União, né? Mas não, união é a força primordial, principal da igreja, quando está remando junto, né? Apoiando uns aos outros, né? Se edificando mutuamente, crescendo na obra de Deus, sem murmuração, sem murmurar, né? Sem se achar que está fazendo demais, né? Ah, pastor, já fiz a minha parte, que os outros agora façam a sua, né? Então todos têm que fazer igualmente, né? Nós já vimos que também a palavra cooperador está dentro do propósito da obediência. Da obediência. Significa também assistir o necessitado, a unir na luta, levar as cargas um dos outros. Lá em Gálatas capítulo 6, de 4 a 2, né? Paulo incentiva os Gálatas a levar as cargas um dos outros, né? Para essa carga não ficar pesada demais sobre um, né? Temos que levá-la no sentido que temos que apoiar e também sentir um descanso, né? Quando alguém apoia, aquele que está levando um peso muito alto nas suas costas, né? Sobre os seus ombros, seja a dificuldade que você conduz sozinho no dia a dia, tá? Seus problemas particulares, social, familiar, muitas vezes sobrecarrega a sua vida. E levar a conter-se, aguardar sozinha, gera um acúmulo muito grande de problemas, de dificuldade e uma carga. E essa carga se transforma em estresse. E em estresse, muitas doenças da mente. E quando se abre o coração, obrigado Samuel, e se divide, ou seja, divide essa carga uns com os outros, logo há uma cooperação, uma ajuda mútua, e aí a pessoa é bem assistida. Jesus disse para trazer a ele as cargas, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos o aliviarei. Então ele prometeu ajuda às pessoas da sua época, porque eles estavam assim, politicamente, socialmente, o povo estava sobrecarregado, e também espiritualmente, porque o Messias que veio para governar de forma diferente da qual muita gente estava esperando, principalmente o povo de Israel. Os imperadores estavam perseguindo o povo, matando, prendendo, e levando o povo ao jugo. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e terás descanso para vossas almas. Então a nossa alma só pode repousar em descanso quando nós entregamos a Cristo, confiamos nossas cargas a Ele, e mutuamente podemos cooperar. Como? Orando pelo problema do irmão, se possível, ajudando com a palavra de apoio, né? E orientando, muitas vezes, para que possa realmente ser até liberta daquela situação, né? Então, irmãos, cooperar significa isso. O desenvolvimento do Ministério do Apoio de Cooperação, tá, é chamado também na Bíblia, né? Os ministros de Deus, lá no capítulo 4, versículo 2 de Coríntios, mostra que os servos de Deus são ministros do Senhor. Agora a gente vê uma grande gama de pastores, ministros do Evangelho, fazendo uma cooperação que não é bíblica. Qual é? É a cooperação política, da qual muitos dos nomes já têm navegado, ou seja, foram à deriva. Muitos pastores estão sendo presos, porque não estão fazendo a obra do Senhor da forma como deveria cooperar. Eles estão entrando na onda da politicagem,
estão aí presos, ou seja, levando o nome do Evangelho, sujando, né? E até fazendo a obra que Deus não chamou para ele fazer. Né? Por quê? Eles estão apoiando no lugar errado, né? De maneira errada, né? E infelizmente, né? A politicagem tem levado muitos, né, à prisão. Tá? Vou até citar uns aqui. Aquele Marcelo Crivella, que era da Universal, né? Um pastor lá do Rio de Janeiro que era amigo dos políticos aí, né? E muitos outros. Né? Lá no Goiás, ultimamente, prenderam mais um. Né? Por quê? Deixaram de apoiar a obra que é excelente, né? A obra que é digna, né? Para levar a termo a politicagem. Né? Saíram da posição a qual foram chamados. Porque a Bíblia chama a obra do Senhor uma obra excelente, né? A Bíblia diz que aquele que recebeu a boa obra no seu coração, né? Recebeu uma obra excelente, né? E não deve ser trocada por posição social, né? Por dinheiro, por quantidades, né? As quais estão sendo oferecidas hoje. Ah, mas o meu rebanho é muito grande, então eu vou começar a usar ele como comércio para a política. Vender os votos que eu tenho na igreja. Nunca, jamais, essa igreja aqui vai fazer isso. Nunca, jamais. Né? Porque a igreja é de Deus, a Bíblia está dizendo. Né? A lavoura de Deus, edifício de Deus, e não de homens. Nós sabemos que a grande maioria, a sua visão é comprar grandes prédios, né? Levantá-los para adquirir muito recurso, né? E levar muitas pessoas, né? Não ao evangelho, mas um evangelho que não traz vida eterna. Um evangelho que não transforma, que não muda a vida da pessoa. Qual é o valor da verdadeira cooperação no evangelho? No capítulo 3, versículo 13 de Marcos, Jesus dispensou ali multidões de pessoas, né? Porque a principal coisa que era que muita gente estava correndo atrás, né, apenas de comer, de se alimentar naquele momento e cair fora. Né? Então Jesus disse, olha, guardem os pães, vocês para alimentar outras multidões, outras pessoas que vão vir, para fortalecer as pessoas no sentido de estar passando fome, passando dificuldade. Né? João Batista fez o uso da palavra de Deus no deserto, sozinho ali, anunciando o grande Cordeiro de Deus. A igreja primitiva tinha seus cooperadores, Paulo tinha os seus, Jesus tinha os 11 discípulos, e a igreja não pode dispensar jamais os seus fiéis cooperadores. Crentes que foram chamados para ser remadores, está sincronizadamente remando contra a maré, contra as ondas impetuosas que estão aí no mundo, cada vez mais levando à deriva muitas pessoas, afogando as pessoas num falso evangelho, nas falsas promessas, em falsas propostas. Então, irmãos, juntos, sincronizadamente, nós podemos ser cooperadores da verdade. É o que nos diz 1 João, no capítulo 1, versículo 8, 3 João diz: portanto, aos tais devemos acolher, para que sejam cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade. O evangelho da verdade precisa de cooperadores da verdade. Essa aqui é a primeira conotação que a gente pode entender, que como remadores, e devemos andar em sincronização, né? Essa palavra coopera para que a gente entenda melhor, né, o tempo que a gente está vivendo, a forma que estamos pregando o evangelho e trabalhando unidos no propósito de anunciar Cristo. Né? Não pensemos que vamos chegar sozinhos. Tá? Temos muitos para chegar juntos. Né? O importante é como é que vamos chegar. Como é que vamos chegar? Né? Chegar com saúde espiritual, com a mente cada vez mais fechada para o mal, aberta para as coisas de Deus. Né? Chegar preparado, pode ser que o cansaço físico, como Paulo disse, né?
que sofreu muito para apresentar esse evangelho. Ele foi preso, juntamente com Silas, lá no capítulo 16 de Atos, né? Sofreu as consequências de ser um apoiador, né? Mas ele disse: olha, eu trago comigo as marcas, né, de Cristo, né? Escrevendo também aos Gálatas. Então, na obra de Deus, irmãos, nós precisamos aprender a remar juntos, a respeitar o ritmo, né, do próximo. E também nós podemos conseguir chegar ao destino mais unidos, colaborando mutuamente, né? Ou seja, precisamos da força. O remador precisa da força do braçal, né? Nós precisamos da força espiritual, unido em espírito, com só propósito, como escrevendo aos Filipenses, ele disse, né? Unido num só pensamento, né? Ou seja, pensemos igualmente, da mesma forma, né? Porque pensamentos diversos, doutrinas erradas, elas surgem para atrapalhar a obra de Deus. E nós que remamos, devemos remar igualmente para passar por sobre, para vencer, juntos chegarmos no final. Segunda lição importante é que nós, como remadores, temos essa força, devemos acolher e sermos capazes, né, não de levar o barco sozinho, mas sabendo que temos a força de Deus para nos conduzir até o final. A palavra usada aqui para ministro no grego é hupertes, e é uma palavra que daqueles que ficam no porão do navio. Muitas vezes nós temos que ficar nessa posição. Você pode ser um cooperador na oração, sustentando os trabalhos do Senhor. Também você pode ser um cooperador na área da ministração da palavra, na pregação, levando a palavra de Deus para as pessoas, como a gente faz no rádio, onde a gente joga para milhares de pessoas, né? E ali realmente as pessoas escutam nas suas casas, né? Nos seus lares, né? E recebem o evangelho da graça, da salvação. Então, esses homens que ficavam no navio, muitas vezes no porão não tinha nem luz, tá? Eles precisavam alimentar-se constantemente para renovar as suas forças, tá? Pois o desgaste é muito grande para continuar remando, né? Ou seja, falar em ministro aqui, a palavra de Deus mostra essa verdade, né? Nós precisamos ser submissos a Deus em primeiro lugar, tá? Aqueles que Deus colocou como sendo cooperadores, né? E também a liderança que Deus propôs, né, do seu santo evangelho. Capítulo 4, versículo 11, Paulo chama lá em Colossenses alguns de cooperadores. Diz: os meus cooperadores no reino de Deus, das quais tem sido para mim uma consolação. A palavra consolação aqui é um termo muito importante. E muitas vezes eu creio que de tanto remar, eles se escoravam um dos outros para se apoiar, porque não havia mais como aguentar, de tanta dor, de tanta força que faziam. E assim, meus irmãos, ai daquele irmão que dá o seu ombro para o irmão encostar, para chorar junto. A Bíblia diz também, né? Chorai com os que choram, né? Para aguentar junto, e apoiá-lo nas suas necessidades. Então, amados irmãos, nessa noite, seja um cooperador na obra de Deus, né? A parte mais difícil de cooperar é quando se diz em respeito de finanças, né? Mas graças a Deus que os crentes que são verdadeiros cooperadores, eles não trancam o coração, ele não fecha os seus bolsos para investir na obra do Senhor. Nós temos um grande exemplo que é os crentes lá da Irlanda do Norte, que nos enviam ofertas para sustentar o trabalho no Brasil, nas Ilhas Canárias, né? Lá em Portugal, né? Um país menor do que o Rio Grande do Norte, viu? Do tamanho praticamente de Maceió ou Alagoas, né?
mas sustenta missionário em todo o mundo. Envia sustento. O que é que esses irmãos fazem? Eles fazem renda nas suas casas, fazem obra de turismo, para ajudar. Coisas simples, para vender e dão como oferta. E aí a igreja no Rio Grande do Norte, como a missão que a gente está aqui hoje, no Rio Grande do Norte. Porque essa missão sustenta vários missionários, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então você também pode ser um apoiador na área de finanças, entregando suas ofertas corretamente, como a Bíblia diz, de coração, seus dízimos, sem murmurar, sem pensar que vai faltar para a próxima semana, para o próximo mês, e que você está dando demais, porque já deu oferta, Então a gente está tocando nessa tecla aqui, não é para cobrar dos irmãos, é para mostrar que de maneira simples, viúvas lá do estrangeiro sustentam trabalhos aqui no Brasil de forma tão simples. É certo que a moeda deles é muito valorizada, em relação à nossa, mas nunca deixaram de abrir o coração para sustentar o trabalho no Brasil. Meus irmãos, e nessa noite o seu coração seja estimulado a ser um cooperador da obra do Senhor. E que a sua mente não se estagne nem feche, para você achar que já deu demais para a obra de Deus, que chegou um limite que você dá. Eu não tenho mais como fazer. A Bíblia mostra que Deus está pronto para derramar, abrir as janelas dos céus. Agora imagina se ele escancar as portas, lá em Malaquias, para ser um fiel colaborador do trabalho do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe. Ele cita lá no capítulo de Romanos 16, 15 e 16, Priscila e Áquila, como aqueles que cooperaram, sustentaram Paulo. E Paulo fez muitas vezes tendas para sustentar o seu ministério. E Paulo teve vários colaboradores no seu ministério. E assim nós devemos proceder, irmão. Não dependo só de mim, não dependo só do pastor Abraão, do pastor Edmilson, não dependo só do pastor Semílio. Dependemos de Deus, cujos cooperadores são aqueles que se voluntariam. Pastor, eu gostaria de contribuir com isso. Se eu posso ser posso ser útil naquilo, será bem-vindo a sua cooperação para a obra do Senhor. Amém? Então, ministro de Deus, colaboradores de Deus, como lavoura de Deus, como edifício de Deus, que cresce para cima. Ou seja, o sentido aqui é exatamente crescer a ponto de não ter mais limite, de levar muitas pessoas a Cristo, por intermédio da forma simples que o Evangelho apresenta, e que é apresentado. A simples palavra do Senhor, que a Bíblia diz que nós devemos também ser simples e prudentes em nossas vidas espirituais. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. E lembre, coloque na sua agenda, na sua mente e no seu coração. Eu posso ser um cooperador. Pode. Você pode. Orando, contribuindo, indo fazer a obra junto, mas nunca um murmurador. Nunca. Vou não, pastor, pode mandar outro no meu lugar que eu não aguento isso não. A obra de Deus não é para murmuradores. Como aconteceu no deserto, que caíram muitos. A Bíblia cita em Coríntios 10. Muitos caíram, porque deixaram de contribuir para murmurar, para desapoiar na obra de Deus. Amém? Você pode contribuir também com a sua vida, entregando ela a Jesus nessa noite. Você pode ser um presente de Deus para a obra de Deus. Reconhecendo a sua vida, o destino dela sem Cristo é de morte eterna, é de perdição, é lago de fogo, é inferno, é perdição eterna. Sem Cristo, a Bíblia mostra que esse é o destino. Mas com Cristo, o destino é eterno. Ou seja, é na sua presença. É perdoado para sempre. Não vai jamais ser condenado à morte. Mas terá um lugar eterno no céu. Como ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Aí se a gente olhar para a nossa limitação,
Onde é que Deus vai botar esse povo todo? Para o testemunho de Jeová é 144 mil só. Né? Está selado. Onde é que Deus vai botar esse povo todo? Não há limite, porque aquele que criou a terra, criou também os céus. Né? E ele disse, há muitas moradas. Então o seu nome pode estar, hoje à noite, sendo colocado no livro da vida, se você abrir o seu coração para ele, né? E pode ser um grande cooperador na obra de Deus, né? Para que o nome dele seja glorificado nessa noite, amém? O dirigente, irmão Cleide. Obrigado, pastor. Amém. Que a palavra do Senhor venha fazer morada nos nossos corações. Como o pastor falou aí, o nosso Deus é amor, mas também é fogo consumidor, né? Convido o meu irmão Kleber para louvar o hino de número 112, para nós encerrarmos o culto. Amém. É ele mesmo, meu irmão Kleber. (112) na pastinha. Hino do irmão Clinge. De espera no Senhor sem desistir. Amém. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca
nunca mudou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peço ao pastor Abraão que ore. Amém.